Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o momento em que você está assistindo a esta aula, mas eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos começar falando um pouco sobre a redação voltada para o Enem. Muitas pessoas sentem dificuldade para elaborar um texto seguindo as normas do INEP, que é quem organiza as provas do Enem. Mas veja, se você parar, analisar com calma, você vai ver que é até fácil construir um texto voltado para o INEP, para o Enem, né? Então vejam só. A primeira coisa que a gente vai debater hoje é sobre as regras gerais voltadas para a construção de um texto do INEP. Primeira coisa, o seu texto ele tem que estar alinhado com o tema proposto, porque se você fugir do tema, isso pode zerar a sua redação. O INEP diz que o seu texto deve ter entre 7 e 30 linhas, tá? Mas o que eu recomendo? Eu recomendo que o seu texto, e a partir de agora a gente vai trabalhar nesse sentido, o seu texto ele vai ter 30 linhas, tá? Por que 30 linhas? Porque a questão de erros vai impactar de forma direta na quantidade de linhas que você escreveu. Veja bem, digamos que você escreveu 20 linhas e você teve um total de 5 erros. A quantidade de linhas vai impactar na quantidade de erros que você teve, porque 20 dividido por 5, a sua nota seria 4. Mas se você escreve 30 linhas e comete os mesmos 5 erros, a sua nota já aumenta para quanto? Para 6, tá? Então, veja só. A partir de agora, nossa estrutura ela vai se basear numa quantidade de 30 linhas escritas, tá? Lembrando que o que passa das margens, se você escreveu uma letra depois da margem, se não deu e você escreveu abaixo, digamos, foi para a 31ª linha, digamos, elucidação. Você escreveu após a 30ª linha, essas palavras que estão escritas depois da margem, elas não são computadas pelo corretor, tá? Então, a gente vai se atentar para escrever apenas as 30 linhas, nem 29, nem 31. 30 linhas, ok? Próxima observação. A linguagem que você vai utilizar, né? Você vai utilizar uma linguagem padrão e formal. Você não vai poder utilizar na sua redação aquela linguagem coloquial que você usa no dia a dia. Por quê? Porque você precisa escrever nesse padrão formal que é exigido pelo INEP, tá? Professora, eu não tenho um bom vocabulário. Professora, eu sinto muita dificuldade em escrever com uma linguagem mais formal. Não se preocupe, gente. Você não aprende isso de um dia para o outro. Você só vai aprender a escrever nessa linguagem mais formal a partir do momento que você ler muito e a partir do momento que você começar a praticar. Sem prática, você não vai adquirir essa linguagem formal, tá? Então, vamos ter um pouco de paciência para a gente ler e praticar. Com isso, a linguagem formal vai vir, tá? Outra coisa. Qual é a estrutura do texto exigido pelo INEP? Veja só, o seu texto ele é um texto dissertativo, argumentativo, tá? E o que é um texto dissertativo argumentativo? É aquele texto em que você vai falar sobre determinado tema e que você vai se posicionar. Você vai dar a sua opinião sobre o tema. Lembrando que o fato de você dar a sua opinião, o fato de você se posicionar
perante o tema da redação, não quer dizer que você vai escrever o seu texto em primeira pessoa. Eu acho isso, eu acredito nisso, nós sabemos que nada disso. A sua linguagem, ela vai conter um posicionamento, né? O seu texto ele vai conter um posicionamento, mas ele vai ser escrito de maneira imparcial, na terceira pessoa. Então, em vez de você dizer, eu acredito que isso, você vai dizer, acredita-se. Eu sei que isso, sabe-se. Tá? Todo numa linguagem imparcial. Nada de ficar usando a primeira pessoa, seja do singular ou do plural. Nós não sabemos nada, nós não fizemos nada, nós não acreditamos em nada. Acredita-se, sabe-se, conhece-se, ok? Então veja, lembrando que é um texto em que você vai colocar o seu posicionamento, só que é um posicionamento em que você não utiliza a primeira pessoa, seja do singular ou seja do plural, tá? Outra coisa, o seu texto é dissertativo argumentativo, já sabe que você vai ter que se posicionar a respeito do tema, e você deve lembrar o seguinte, o seu texto ele vai ser dividido em 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A introdução vai ter um parágrafo. Professora, o que é parágrafo? O parágrafo, o seu texto vai ter a margem. Parágrafo é aquele espacinho em branco que você deixa sem escrever nada, tá? Não esqueça, o parágrafo é aquele espaço em branco que você deixa a contar da margem. Não pode ser um espaço muito pequeno, para não confundir o corretor, nem pode ser um espaço muito grande, tá? Você vai deixar um espaço mediano, de forma que o corretor entenda que aquilo dali é a indicação de um parágrafo. Então, na sua introdução, você vai ter um parágrafo e esse parágrafo vai ter que ser escrito em 6 linhas. Ah, professora, fiz a minha introdução e só deu 5. Você vai ter que aumentar um pouco a sua letra para caber em 6 linhas, tá? A gente vai trabalhar com essa estrutura fixa, para que você não se confunda, não tenha que improvisar na hora da construção do seu texto, tá? A gente vai trabalhar com a indicação de um parágrafo e esse parágrafo vai conter exatamente 6 linhas. O desenvolvimento, ele vai ter 2 parágrafos. Nós vamos chamar esses parágrafos de D1, é desenvolvimento 1, primeiro parágrafo do desenvolvimento, e o D2, segundo parágrafo de desenvolvimento, tá? Cada parágrafo vai ter 9 linhas. Tá? Cada parágrafo vai ter 9 linhas. Por fim, a gente vai ter a conclusão, que vai ter também um parágrafo. E esse parágrafo vai conter 6 linhas. Fazendo a soma, gente, nós vamos ter 4 parágrafos. Então, você vai ter que deixar 4 espaços em branco, a contar da margem, como indicativo de parágrafo, os quais totalizam 30 linhas. Pronto. Essa é a nossa estrutura fixa. A partir de agora, nós iremos trabalhar com essa estrutura fixa. Tudo bem? Veja só. É preciso que a gente evite os erros gramaticais e ortográficos. Por quê? Porque o INEP, ele se vale de 5 competências para corrigir a sua redação, tá? São 5 competências.
Opa. Qual é a primeira competência? A primeira competência vai avaliar ortografia, acentuação, pontuação, regência, crase, tá? Ela vai avaliar os aspectos ortográficos, semânticos, vai avaliar os erros de concordância, de regência, pontuação, crase. Então, você precisa fazer um esforço grande para que não seja computado nenhum erro nessa competência, tá? E essa competência equivale a 200 pontos. A segunda competência vai avaliar o uso do teu repertório. É o que o INEP chama de repertório sociocultural. Também equivale a 200 pontos. O que é esse repertório, gente? O repertório é o conhecimento de mundo que você tem a respeito do tema. É o quão conhecido é para você o tema. É quando você consegue encaixar o tema da sua redação dentro de uma música, dentro de um filme, dentro de uma série, de uma novela, de uma pintura, tá? É você fazer um paralelo entre o tema da sua redação e o conhecimento de mundo que você tem, tá? Então, assim, nós vamos usar ao longo da redação 3 repertórios. Isso é inquestionável. Então, assim, a partir de agora, você vai ter que ler uma quantidade muito grande de filósofos, sociólogos, vai ter um conhecimento mais vasto a respeito de literatura, algumas músicas, algumas pinturas, tá? Por que isso? Porque vai ser necessário para que você engaje melhor o seu texto, tá certo? Então, veja, toda vez agora que eu falar em repertório, você já vai lembrar. Uma música que tenha relação com o tema. Um livro que tenha relação com o tema. Uma série, uma novela, não sei se eu já falei, filme, música, pintura, algo que tenha relação com o tema, tá? Também equivale a 200 pontos. A terceira competência do Enem vai trabalhar o teu poder de argumentação. E a partir de agora, quando eu falar em argumentação, também 200 pontos. Você vai lembrar em causas, consequências e exemplos. Quando você quer me convencer a respeito de determinada situação, você deve aprofundar sua argumentação. E a melhor maneira que você tem de aprofundar a sua argumentação é você me apresentar as causas, as consequências e você me dar um exemplo. Quando a gente argumenta apresentando causas, consequências e exemplos, você apresenta uma argumentação muito forte, muito consolidada, tá? E a partir de agora, vai ser o método que nós iremos utilizar nos nossos parágrafos de desenvolvimento, tá? A nossa argumentação, ela vai funcionar em cima de causas, consequências e exemplos, ok? A quarta competência do Enem vai trabalhar coesão e coerência. Também 200 pontos. Gente, a coerência textual, ela vai trabalhar o poder das suas ideias, elas estarem caminhando no mesmo sentido. Dessas ideias, elas não apresentarem contradição, tá? Então, não adianta você me dizer que no Brasil a educação, ela é consolidada, que a educação, ela é extremamente produtiva. E lá na sua conclusão, você me dizer que a educação do Brasil, ela precisa melhorar,
Porque a educação, ela apresenta lacunas e lacunas de grande porte. Lacunas, falhas de grande porte. Ora, se lá em cima você me disse que a educação no Brasil é consolidada, né, e ela é extremamente forte, ela não apresenta defeitos, como que lá na conclusão você vai me dizer que a educação no Brasil apresenta grandes falhas e precisa ter uma melhora muito grande? Quando você faz isso, o seu texto ele não está coerente. Por quê? Ou ele caminha todo no sentido de que a educação no Brasil ela é consolidada, ou você vai caminhar no sentido de que a educação no Brasil ela apresenta falhas. Você não pode contradizer a sua própria ideia, porque quando você faz isso, o seu texto deixa de ser coerente, tá? Coerência é apresentar lógica, é fazer sentido, tá? E o que é um texto coeso? Um texto coeso é aquele texto que ele é bem ajustado. É aquele texto que ele apresenta uma grande ligação entre as ideias, tá? É quando você não deixa pontas soltas no seu texto. É quando você não copia frases e deixa essas frases soltas dentro do teu parágrafo. Então, texto coeso é aquele texto que está bem unido, está bem ligado, ele está bem ajustado. E para usar, né, para fazer esse texto bem ajustado, a gente vai fazer uso dos conectivos. Nós temos os conectivos interparágrafos, que são aqueles conectivos que unem um parágrafo a outro, e nós temos os conectivos intraparágrafos, que são aqueles conectivos que a gente usa para ligar os períodos, as frases dentro do parágrafo, ok? Por fim, a gente vai ter uma competência que vai tratar unicamente da conclusão, que vai avaliar só o teu parágrafo de conclusão, que também equivale a 200 pontos, somando 1000, tá? Porque a conclusão, professora, equivale a uma competência inteira, equivale a 200 pontos. Porque o INEP, ele colocou 5 elementos que devem estar presentes obrigatoriamente na sua conclusão. E se falta algum desses 5 elementos, a sua nota vai ser descontada. Eu vou detalhar melhor quando nós estivermos estudando a conclusão, tá? Mas veja, cada competência dessa, ela deve ser extremamente bem analisada por você, porque a sua nota advém disso, tá? Então, você precisa tomar cuidado com a ortografia, acentuação, pontuação, concordância, regência, crase, com o seu repertório, com o seu poder de argumentação, com os conectivos e a coerência lógica entre as ideias e com a conclusão. Você, tendo os devidos cuidados, você não falhando em nenhum desses elementos, você vai atingir a nota 1000, tá? Aqui na proposta de intervenção, que a gente vai ver na conclusão, o seu texto, ele deve apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, a partir do momento que você diz que é preciso que haja pena de morte para aquelas pessoas que furtam, para aquelas pessoas que roubam, isso não está alinhado com a proposta que respeite os direitos humanos, tá? Não há uma equivalência entre a pena e o crime cometido. Então, respeitar os direitos humanos é respeitar, antes de tudo, o direito de ser homem. Você errou, mas você tem direito a uma segunda chance. Você tem direito a uma ressocialização. Então, você não pode nunca desrespeitar os direitos que são inerentes ao ser humano, tá? Você não pode copiar textos da proposta, né? Porque antes de você fazer o seu texto, antes de você copiar, você escrever a sua redação, você vai ver que vai receber alguns textos motivadores na sua proposta de redação, tá?
Aqueles textos, eles são puramente para inspirar você. Ele não vai poder ter nenhum trecho transcrito para sua redação, tá? Você não pode escrever em outro idioma que não seja o português, não pode entregar a folha em branco, não pode desenhar ou fazer rabiscos no texto ou próximo às margens e não pode escrever o seu nome fora do local devido, tá? Essas são as orientações gerais. E como nós vamos começar o nosso estudo? Obviamente, nós vamos começar pela introdução. A gente já viu que a introdução vai ter um parágrafo e esse parágrafo vai conter 6 linhas, tá? Professora, qual a estrutura do meu texto? Primeira coisa, a nossa introdução, ela vai ser composta de contextualização, ela vai conter a transição e ela vai conter a apresentação de 2 teses, tá? A partir de agora, você vai mentalizar esses elementos como necessários à sua introdução, tá bom? Professora, o que é essa contextualização? Gente, a contextualização, preste atenção, a contextualização é você colocar o tema da sua redação dentro de um contexto maior. É inserir o tema de sua redação dentro de um tema maior. Então, quando eu falo desafios para se implantar uma saúde de qualidade no Brasil, que grande tema me vem à cabeça quando eu falo em saúde? Você lembra de um filme que trate especificamente de saúde? Lembra de uma novela que fale em algum momento especificamente sobre saúde? De uma música? De um sociólogo, um filósofo, um humorista que trate especificamente sobre saúde? Professora, eu lembro que o artigo 196 da Constituição fala especificamente sobre saúde. Pronto. Então, quando você diz, é direito de todos, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 196 que é direito de todos ter saúde de qualidade no Brasil. Né? Não é obviamente assim que a Constituição fala, com essas letras, mas ela fala basicamente isso, que é dever e responsabilidade do Estado garantir a todos saúde e qualidade no Brasil. Então, quando você colocou o tema da sua redação dentro do que fala a Constituição, veja que você contextualizou. Você inseriu o tema de sua redação dentro de um tema maior. Isso é contextualizar. É a hora em que você vai começar a usar o repertório. Então, o repertório, ele serve para contextualizar a sua introdução, tá? Você vai dizer o filme tal, a obra cinematográfica tal, o sociólogo tal, o filósofo tal, disse isso, isso e isso, tá? Então, veja, a contextualização, ela é feita por meio do seu repertório. E aí entra a necessidade de você ter um repertório amplo,
amplo, tá? Nós vamos já montar uma introdução que eu quero que você veja exatamente como é que a gente faz essa contextualização. Como é que eu vou inserir o tema da minha redação dentro de um contexto maior, tá? O que seria a transição? Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Por quê? Na transição, eu vou apresentar uma informação atualizada sobre o tema. Aqui, preste atenção, vai ser o momento em que você vai inserir o tema de sua redação, tá? Aqui na transição, você vai apresentar o tema de sua redação. Professora, posso escrever exatamente igual está no tema da redação? Pode. Posso escrever com palavras sinônimas? Pode. O importante é que você faça um paralelo entre o que foi dito na redação, entre o que foi dito no seu repertório, com o tema da sua redação. Aqui você traça um paralelo entre o repertório e o tema da redação. Você não pode esquecer que na transição você vai apresentar um paralelo. Um paralelo. É necessário que haja esse paralelo, tá? Entre o repertório e entre a atualidade, citando o tema de sua redação. Professor, achei muito difícil. Não é. Eu vou construir uma introdução para você ver. Você vai perceber que não é difícil. Precisa de prática, mas não é difícil, tá? E nós vamos ter a apresentação de tese. Quando eu falar em tese, você vai pensar o seguinte: qual é a minha opinião sobre o tema? O que contribui para o tema? O que contribui, o que ajuda nesse tema, tá? E para isso, para facilitar a sua vida, eu vou apresentar algumas teses gerais que vocês podem utilizar para variados temas de redação, tá? A primeira e mais utilizada tese é a omissão estatal. Ou ineficácia governamental. Professora, o que seria essa omissão estatal ou ineficácia governamental? Gente, a omissão estatal ou ineficácia governamental é quando você atribui ao governo, é quando você atribui ao Estado. E veja que Estado, eu não estou falando de Pernambuco. Todas as vezes, a partir de agora em que eu me referi a Estado, você vai lembrar de nação, tá? Pense no presidente de forma geral, no governador de forma geral ou no prefeito de forma geral. Eu vou estar me referindo à administração pública, aquela pessoa que tem a obrigação de agir, só que não age. Então, quando eu falo em educação de qualidade no Brasil, eu posso dizer que, na minha opinião, o que contribui para que eu não tenha uma educação de qualidade hoje é a omissão estatal? É a ineficácia do governo? Sim, gente. Porque é dever do Estado, segundo o artigo 205 da Constituição Federal, é obrigação do Estado. E lembre, é Estado no geral. Eu estou utilizando Estado como administração pública, tá? Seja federal, estadual ou municipal. Estou usando Estado
no geral, no sentido geral. O artigo 205 da Constituição me diz que é obrigação do Estado me fornecer uma educação de qualidade. Só que hoje, quando eu paro para analisar, hoje eu tenho uma educação efetiva de qualidade? Não, não tenho. E qual é o principal culpado? O que mais contribui para que isso não aconteça? O Estado. O Estado deveria realizar mais investimentos. Então, quando eu me refiro a educação, saúde, moradia, lazer, segurança pública, o que mais? Gestão de lixo, tudo eu posso atribuir como principal culpado o Estado. Porque o Estado é quem tem a obrigação de me fornecer educação de qualidade, saúde de qualidade, uma previdência social de qualidade, segurança pública de qualidade. Mas ele me fornece? Não. Então, ele é o principal contribuinte para que isso aconteça. Então, quando você se referir à tese, você vai lembrar. Deve-se discutir a omissão estatal como principal colaborador para a problemática. Ok, professora, entendi o que é omissão estatal, o que é ineficácia governamental. É o governo não ser eficaz, é o Estado ele ser omisso quando ele deveria agir. Exatamente isso. Outra tese que a gente pode atribuir a vários temas é a questão do individualismo social. A questão do individualismo social, gente, é a questão do egoísmo. É a questão de você, enquanto cidadão, você não pensar em conjunto. É a questão de você olhar apenas, no ditado popular, apenas para o seu próprio umbigo. É você não se preocupar com tudo. É você não se preocupar com o geral, tá? É agir de forma individual quando você deveria agir no coletivo, tá? Então, pense assim. Se hoje acontecesse um movimento social para lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, você iria sair agora, e seja franco, do conforto de sua casa para lutar pelos direitos dos PCDs? Dificilmente. Então, quando você não age pensando na coletividade ou em prol desses grupos minoritários, como as pessoas com deficiência, mulheres, negros, os homossexuais, você age com individualismo social. O individualismo social é não pensar no outro, é não agir em relação ao outro, é não pensar no coletivo, tá? Nós temos também a invisibilidade social. Professora, o que seria invisibilidade social? A questão da invisibilidade social, gente, é quando você... foi o que eu acabei de falar a respeito dos PCDs, tá? Esses grupos minoritários, como os negros, as mulheres, as pessoas com deficiência, os homossexuais, são grupos minoritários. Por que grupos minoritários? São grupos que, de certa forma, eles vivem segregados, né, separados do convívio social em razão de uma escolha, ou em razão da raça, ou em razão de uma situação que os atingiu durante o nascimento, uma situação congênita, né, como os PCDs. E são pessoas que não contam com o apoio de toda a sociedade para lutar pelos seus direitos. Por quê? Porque são grupos invisíveis, né? Aqueles grupos, eles só têm visibilidade quando é feito algum movimento social em específico para aquelas pessoas, tá? Veja só, nós tivemos a Lei Complementar número 135 de 2010, que ela é conhecida como a Lei da Ficha Limpa. Gente, ali
foi um movimento social que aconteceu. Por quê? Porque nós não aguentávamos mais ter candidatos inelegíveis que cometiam crimes e no ano seguinte já se candidatava a algum cargo eletivo. Então, o que aconteceu? A sociedade se revoltou e começou um movimento num determinado estado, salvo engano foi Minas Gerais, e esse movimento ele se proliferou por todo o Brasil. Então, veja, não foi em prol de um grupo específico, foi em prol de toda a nação. Então, veja, é diferente do que acontece quando há uma luta em favor de, digamos, um PCD, uma pessoa com deficiência que sofreu violência, digamos, numa academia. É um caso isolado. Só vai ter uma visibilidade quando alguém vai postar, quando alguém posta nas redes sociais. E muitas vezes nem tem aquela visibilidade. Por quê? Porque é um grupo seleto. Não atinge a população de forma completa, de forma inteira, tá? Então, alguns grupos são invisíveis socialmente. Só vão ter alguma visibilidade se aquilo atingir o interesse social, se for muito exposto em rede social, né? Mas, no geral, não tem a visibilidade que deveria ter, tá? Então, isso é invisibilidade social. A gente tem também a desinformação social. O que é essa desinformação social? A desinformação social, gente, é a ausência de conhecimento social mesmo a respeito de determinada situação. Muitos brasileiros deixam de gozar de certos direitos por quê? Porque não tem informação. Hoje a questão de lixo no Brasil, a respeito da reciclagem de lixo no Brasil, deixa de acontecer por quê? Porque a sociedade ela não tem conhecimento de como fazer, de como agir, tá? Então a desinformação social ela contribui para muitos temas no Brasil hoje. É o que acontece, que está estritamente ligado à questão da baixa escolaridade. Hoje a baixa escolaridade, ela contribui para a forte desigualdade social que nós temos no Brasil. Baixa escolaridade. Por quê? As pessoas hoje que mais ganham no Brasil são aquelas pessoas que tiveram acesso ao ensino superior completo, a uma pós-graduação, a um mestrado, a um doutorado. Então, você que tem uma baixa escolaridade, dificilmente você vai conseguir competir no mercado de trabalho. Então, a baixa escolaridade, ela está fortemente ligada à intensificação da desigualdade social, que também contribui para muitos temas no Brasil. Intensificação da desigualdade social. E um tema que você poderia usar essa tese é o quê? O aumento da criminalidade. Por quê? Porque a desigualdade social, ela contribui em muito para o aumento da criminalidade no Brasil, tá? Então, quando eu pergunto um dos grandes fatores que contribuem para o aumento da criminalidade no Brasil, a gente tem a desigualdade social, tá? Infelizmente, algumas pessoas hoje ainda precisam cometer crimes para buscar um mínimo de subsistência, tá? Para poder conseguir se manter. Então, furta, rouba, mata, trafica, para poder se manter. Ah, é justificativa? Óbvio que não é justificativa, mas é a realidade do Brasil. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa não conseguiu concluir nem o primeiro grau. E aí, obviamente, ela não vai ter acesso a um bom emprego. E aí, vai se satisfazer no mundo das drogas, traficando, porque ali vai conseguir bem mais. Vai conseguir levar sustento para casa, tá? Então, assim, essa questão das teses nos leva muito a refletir sobre a realidade do Brasil, tá? Nós temos a impunidade, que você pode utilizar como tese, como um fator que contribui para alguns temas no Brasil, tá? Aumento da criminalidade. Por que é que acontece esse aumento, esse acréscimo
de criminalidade no Brasil? Um dos grandes fatores é justamente o que é a impunidade. Você comete o crime e não é punido, então você se sente à vontade para continuar praticando crimes. Por quê? Porque você não é punido, você não tem uma reprimenda do Estado, então você vai continuar praticando crime, tá? Então, impunidade é não ser punido, tá? Outra grande tese que você pode utilizar é assim, é uma tese extremamente atual e cabe em qualquer tema, é poder midiático, poder da mídia, ou a influência das redes sociais. Que aí eu vejo muito ligado à questão da invisibilidade social, tá? A influência das redes sociais. O que foi que aconteceu com Felca? Aquele cara lá, eu não tô lembrado o nome dele, é Ítalo Santos. O que ele fazia? Ele aliciava menores de idade, né, no intuito de dizer, vou deixar você famoso e tal. E fazia com que acontecesse a sexualização desses menores de idade. E até então, estava tudo normal. A partir do momento que Felca tomou conhecimento do que acontecia e se posicionou nas redes sociais, o caso teve uma repercussão muito grande no Brasil. Tanto que Ítalo Santos foi preso, né? Ele passou a ser punido em razão do que ele fazia. Então, assim, a influência das redes sociais no Brasil hoje é muito grande. E tanto pode ser para o bem, como essa questão de Felca, né? Que acabou punindo um criminoso, como pode ser usada para o mal, infelizmente, como é o caso dos haters, do bullying, do cyberbullying, da cybercondria, né? Então, assim, a influência das redes sociais no Brasil hoje, ela é latente, ela é inquestionável, né? E ela tanto pode ser usada para o bem, como ela pode ser usada para o mal. Então, em qualquer tema que você imaginar, a influência das redes sociais ela vai poder ser utilizada. Uma outra tese também que você pode utilizar para alguns temas é a questão do legado histórico. Tá? Quando eu falo em preconceito às pessoas com deficiência, tomemos esse tema como exemplo. Gente, na Grécia Antiga, as pessoas que nasciam com deficiência, os homossexuais também, elas eram lançadas de um abismo na Grécia, porque é como se aquelas pessoas elas não tivessem serventia, tá? A primeira escola para deficientes no Brasil, ela só foi criada com a vinda da família real para o Brasil, né, em 1824. Então, assim, esse preconceito, esse não cuidado, esse não olhar mais humano para as pessoas com deficiências decorre do legado histórico, da própria história, que sempre tratou esses deficientes dessa forma. O preconceito em relação ao homossexual, né? Os homossexuais também eram lançados de um abismo na Grécia Antiga, porque aquelas pessoas era como se elas maculassem a sociedade. Então, hoje, o preconceito que ainda é tido em relação às pessoas homossexuais também decorre do legado histórico, tá? Também decorre desse legado histórico. Foi a própria história que atribuiu esse preconceito a essas pessoas, tá? Então, assim, é uma tese que você consegue usar para muitos temas. É só você parar para analisar com cuidado e você vai ver que você pode usar para vários temas diferentes, tá? O legado histórico. A gente tem também os desafios éticos da tecnologia. Até quando a tecnologia
ela é usada para o bem e a partir de qual momento ela pode ser utilizada para o mal. Então, quando eu uso a tecnologia para fazer pesquisas, né, como aconteceu agora com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Tatiana Sampaio, que ela, há 27 anos, ela trabalha com tecnologia e ela descobriu que por meio de umas células que estão presentes na placenta, aquelas células elas conseguem se reconectar. Os áxions são reconectados e aí faz com que a pessoa ela volte a andar, né? Restabeleça os movimentos, né? dos paraplégicos. Então ela utilizou a tecnologia para algo muito bom. Mas e quando eu uso a tecnologia para fazer algo errado, do tipo dar golpes em pessoas idosas ou pessoas com baixa escolaridade, quando eu hackeio redes sociais de outras pessoas? Então veja, os desafios éticos da tecnologia podem ser usados também para vários temas. Então você pode utilizar a tecnologia para fazer o bem ou para fazer o mal. E isso você pode utilizar para temas variados. Então, assim, essa questão dessas teses, gente, eu coloquei aqui de forma geral, porque dá para você usar essas teses em variados temas, tá? É só você parar para analisar e se perguntar: o que é que contribui para a realização desse tema, tá? O que é que contribui para a realização desse tema? O que contribui para esse tema? Então, agora eu vou montar com vocês uma introdução, tá? E digamos que o tema seja desafios para a gestão de resíduos sólidos no Brasil. Como eu montaria um tema sobre isso? Primeiro, o que é gestão de resíduos sólidos? Gestão de lixo, tá? Quais são os desafios que se apresentam hoje para que seja feita uma boa gestão de lixo no Brasil? O que é que contribui, tá? Primeira coisa que você tem que se perguntar. Na minha concepção, eu vou montar uma introdução agora para que você veja, né, o raciocínio para se criar a introdução. Na minha concepção, o que contribui hoje que se apresenta como desafio hoje para a gestão de lixo no Brasil, em primeiro lugar, é a ineficácia governamental, é o Estado que é omisso nessa situação. E, em segundo lugar, para mim, é a desinformação social. Por quê? Muitas pessoas deixam de fazer coleta seletiva hoje. Por quê? Porque não conhecem. Não conhecem os princípios da coleta seletiva. Hoje, você pega um lixo de uma residência e tá lá misturado comida com plástico, com vidro, tudo junto numa sacola só. Talvez se a população detivesse conhecimento a respeito de como fazer essa coleta seletiva, ficasse mais fácil para aquelas pessoas que fazem a coleta. Outra coisa, depois que é realizada essa coleta, para onde vai esse lixo? Na maior parte das vezes, para os lixões. Ou são queimados a céu aberto, né? Ocasionando a poluição ambiental. E aí, é culpa de quem? Do Estado. Tá? Então, quando eu penso em gestão de resíduos sólidos no Brasil, eu penso que, em primeiro lugar, a culpa é do governo, tá? Em segundo lugar,
é a própria sociedade, que não detém conhecimento suficiente de como fazer, digamos, uma coleta seletiva. Muitas vezes a pessoa come algo, né, que está envolvido em plástico e lança aquele plástico no meio ambiente. Isso aí logo se acaba. E não tem conhecimento que o plástico, ele demora anos e anos para ser decomposto pela natureza. Acha que simplesmente aquele plástico vai sumir do meio ambiente. Muitas vezes a pessoa faz porque é irresponsável. Em outros momentos, as pessoas fazem porque não detêm conhecimento social. Não tem esse conhecimento de que o plástico ele vai demorar muito para ser decomposto. Tá? Então, para mim, né, são os dois maiores entraves, os dois maiores obstáculos para a questão da gestão de resíduo sólido no Brasil. Então, como ficaria a minha introdução? Olha, gente, eu sei que vocês já estudaram, não sei se vocês lembram, mas essa foi uma frase assim que me marcou muito na sexta série. Antoine de Lavoisier, ele disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E assim, quando fala em lixo, em meio ambiente, sustentabilidade, natureza, eu acho que é um repertório que ele tem assim uma ligação muito estreita, muito grande, tá? Então, para essa introdução, eu vou usar Antoine de Lavoisier, tá? Então, eu começaria a minha introdução assim, eu deixo o espacinho em branco. Obviamente, aqui vai dar bem mais de 6 linhas, porque o espaço é minúsculo e a letra é grande, tá? Lá na sua introdução, você não precisa deixar esse espaço, fazer esse risco, não. Aqui eu tô deixando que é só para você ver que aqui eu vou deixar esse espaço em branco por conta do meu parágrafo, tá? Então, como eu começaria? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Traçando um paralelo sobre a necessidade de recriação e aproveitamento dos recursos naturais. Veja, Antoine Lavoisier afirmou que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, traçando um paralelo sobre a necessidade de recriação e aproveitamento dos recursos naturais. Não foi isso que ele disse? Que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, quando ele diz que tudo se transforma, é porque é necessário que haja recriação e aproveitamento de quê? Dos recursos naturais. Por que dos recursos naturais? Porque ele falou que é na natureza, tá? Então, veja o que foi que eu fiz. Eu inseri o meu tema dentro de um tema maior. Então, o tema é Desafios para a Gestão de Resíduos Sólidos no Brasil, né? Por quê? Gestão de resíduos sólidos. O que é que eu posso fazer para gerir bem o lixo no Brasil? Eu posso reaproveitar,
Por meio de quê? Da coleta seletiva. Então, veja, eu vou recriar algo que me foi dado. Então, nada melhor do que usar esse jargão de Lavoisier, quando ele fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a mesma coisa de eu falar que o lixo ele deve ser reaproveitado. Eu não posso simplesmente lançá-lo na natureza e esperar que a natureza faça um milagre de recriação ou de aproveitamento. Eu preciso fazer isso, eu preciso agir sobre isso. Então, quando eu falei sobre Antoine de Lavoisier, eu fiz esse paralelo. Eu inseri o meu tema, que é sobre lixo, dentro de um tema maior, dentro de um contexto maior, ok? Aí veja só, aqui foi o meu repertório. Eu inseri o tema de minha redação dentro de um contexto maior, dentro de um tema maior. Então, agora é hora de eu colocar o quê? A transição. Depois da contextualização, eu vou usar a minha transição. E o que é que eu faço na transição? Eu vou fazer um paralelo, uma comparação entre o meu repertório e o tema da minha redação. É o momento em que eu vou colocar a primeira vez o tema da minha redação exposto. Eu vou transcrever o tema da minha redação. Como eu faria isso? Então, eu coloco desse jeito. No paradigma contemporâneo, ou na atualidade, na modernidade, nos dias atuais, odiernamente, nos dias odiernos, as pessoas gostam muito de usar o atualmente, ou no cenário atual, no cenário brasileiro. Por quê? Porque agora você vai falar sobre o tema. Não está falando que é no Brasil? Então, você vai colocar um sinônimo para Brasil. Você pode colocar no cenário brasileiro, nos dias atuais do Brasil, nos dias modernos do Brasil, no cenário contemporâneo, no paradigma contemporâneo, tá? Você vai iniciar a sua transição com uma expressão, com uma palavra que dê ao corretor o entendimento de que agora você vai falar sobre o tema da redação. Que agora você vai falar sobre a realidade brasileira, que você vai dar uma informação atualizada sobre o tema, tá? Então, eu coloco o seguinte: no paradigma contemporâneo, no entanto, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que quando se refere à gestão de resíduos sólidos, à gestão de lixo no Brasil, não está acontecendo o que Lavoisier falou. Não está acontecendo o que ele diz que tem que se transformar. O lixo não está se transformando no cenário brasileiro. Ele está só se amontoando. Ele está só sendo lançado no meio ambiente. É a minha opinião, tá? Então, eu coloco o seguinte: no paradigma contemporâneo, no entanto, percebe-se. Eu não vou colocar percebo, percebemos. Você tem que se manter imparcial. Vai dar o seu ponto de vista de maneira imparcial. Então, você coloca percebe-se que esse postulado, qual postulado? O que foi dito por Lavoisier. Percebe-se que esse postulado encontra dificuldade para ser colocado em prática. Oxe! Principalmente no que tange a gestão de resíduos sólidos no Brasil. Olha aqui.
eu entendi que depois do meu repertório, que é colocar o tema dentro de um contexto maior, eu coloquei o meu repertório, tá? É você inserir o tema de sua redação dentro de um tema maior. Depois disso, eu vou colocar a transição. O que é a transição? É fazer esse paralelo, fazer essa comparação entre a realidade do Brasil e o repertório. Veja, Lavoisier disse que é preciso transformar os recursos da natureza. Só que no Brasil, está havendo essa transformação no que se refere a lixo? Para mim, não. Para mim, não está existindo isso. Então, foi que eu coloquei. No paradigma contemporâneo, no entanto, por que eu vou colocar no entanto? Porque eu vou contradizer a ideia de Lavoisier. No entanto, percebe-se que esse postulado qual? O postulado de Lavoisier. Percebe-se que esse postulado encontra dificuldade para ser colocado em prática, principalmente no que tange à gestão de resíduos sólidos no Brasil. Veja, você percebe que aqui eu fiz essa comparação com o repertório e ainda coloquei de forma específica o tema da redação, eu transcrevi o tema da redação. Você precisa lembrar que a sua introdução, ela funciona como um funil. A boca larga é o repertório. Por quê? Porque eu vou usar de forma geral. Quando eu afunilo, eu vou fazer a transição, porque bem aqui eu vou colocar o tema da redação. E aqui, no final do funil, eu vou colocar a minha opinião. O que eu acho que tem estreita relação com o tema. Então, você vai generalizar por meio do repertório. Você vai especificar transcrevendo o tema de sua redação. E aqui, na parte mais estreita do seu funil, você vai colocar suas teses, ou seja, é a sua opinião sobre o tema, o que contribui para a realização do tema. Veja que no final da minha transição, eu transcrevi o tema da redação. E é esse o comportamento que você vai ter a partir de agora. Nós vamos trabalhar com essa introdução, tá? Com esse tipo de introdução. Por quê? Porque é a introdução nota máxima. De todas as pessoas que tiraram nota 1000, elas fizeram exatamente dessa forma. E a gente vai trabalhar para tirar nota 1000, ok? Agora, a gente viu que depois da transição, nós vamos apresentar teses. Então, a gente vai lá agora apresentar as teses. Por que é que as teses, eu vou sempre começar, deve-se discutir, ou considerando a temática, ou considerando a problemática, porque eu preciso lembrar dos conectivos que fazem parte da quarta competência. Então, decore, leve para o seu coração. Deve-se discutir, pois, sobre a omissão estatal, que é a minha tese 1, e a desinformação social, foi isso que eu disse. Como entraves. Entraves é o quê, gente? É obstáculo. Como entraves para a gestão do lixo no Brasil. Acabou.
Sua introdução já foi. Aqui, ó, eu citei, ó, minha tese 1 e eu citei minha tese 2. Deve-se discutir, pois, sobre a omissão estatal e a desinformação social como entraves. Por que entraves? Porque a sua redação não é sobre desafios? Desafios é entrave, é obstáculo para a gestão de lixo no Brasil. Viu? Vocês entenderam aqui? Então, eu coloquei como entraves porque é a mesma coisa de desafio. É a mesma coisa de obstáculo, que é o que é exigido no tema. Fazendo isso, a sua introdução vai ser nota 1000. Eu vou passar agora alguns temas com alguns exercícios para que você treine bastante e também vou passar alguns repertórios para que vocês pesquisem, tá? A partir de agora você vai ter que ter um caderninho só para colocar repertórios. E você vai ter, a gente não vai trabalhar com uma quantidade imensa de repertório, tá? A partir de agora a gente não vai trabalhar com aquela quantidade imensa de repertório. A gente vai trabalhar com repertórios produtivos que você possa decorar e que você consiga fazer essa contextualização. Tudo bem? Então, aguarde que eu vou mandar um tema para que você comece a fazer esse mesmo treinamento que nós fizemos hoje. Essa produção que nós tivemos hoje. Tudo bem? Então, até a próxima.